Oi crianças, tudo bem meus amores? Como vocês estão? Tá tudo bem? Eu espero em Deus que esteja tudo bem com você e com a sua família, tá bom? Hoje a tia Mari tá aqui mais uma vez para contar uma historinha da nossa amiga, a Bíblia. Só que antes a tia vai fazer aqui umas perguntinhas. Eu quero saber quem é que tá assistindo todas as aulinhas, porque a história que eu vou contar aqui hoje, ela tem relação com uma história que eu já contei, sabe? Vou falar qual foi a história que eu contei. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei a respeito de um rei, Manassés, que era muito mal, fazia tudo errado, fazia tudo que desagradava a Deus. Aquele, lembra que a tia botou um tapete e mostrou tudo direitinho para vocês. A história que eu vou contar hoje é do rei Josias. Ele vem ser neto desse rei Manassés. Só que, para nossa surpresa, ele não fez igual ao avô e não fez igual ao pai. O pai dele foi tão mal, mas tão mal, que ele só reinou 2 anos. E aí, quando ele morreu, o que aconteceu? Josias teve que assumir o trono. Mas olha que coisa, sabe quantos anos tinha Josias? 8 anos. Meu Deus, já imaginou? Uma criança com 8 anos, com uma responsabilidade enorme de reinar e de governar sobre várias pessoas. Já imaginou? Só que o que Josias fez? Josias se cercou de bons conselhos. Ele foi buscar os sábios, ele foi buscar os sacerdotes para se aconselhar. E olha o que a Bíblia diz para nós. Eu vou abrir para você. Essa história de Josias, ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 22. Melhor, para você entender melhor, pede o papai e mamãe para ler os capítulos 22 e 23, que aí você vai ler uma história um pouquinho mais completa. Mas a tia vai ler só um pedacinho aqui para não ocupar muito tempo, tá? Lá no capítulo 22 está escrito assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Só essa partezinha que eu queria ler para vocês. Ele começou a governar com 8 anos de idade, mas ele ficou no governo durante 31 anos. E sabe o que aconteceu? Quando ele tinha 16 anos, ele entregou sua vida completamente a Deus. E ele começou a fazer uma reforma no reino, porque os israelitas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando outros deuses. No templo que era para adorar ao Deus, nosso Deus único, eles colocaram vários deuses. Eles construíram muitos altares em homenagem a outros deuses, só faziam coisas erradas. E aí esse rei, Josias, ele mudou a história do povo de Israel. Naquele período que ele estava reinando, ele mudou a história de Israel, porque ele resgatou o povo para adorar ao verdadeiro Deus. Ele começou a destruir todos os altares, ele começou a tirar todos os ídolos de adoração que era para outros deuses. Ele começou a limpar e fazer uma reforma de uma maneira tão grande que abrangiu até o povo vizinho. Sabia disso? Agora, olha só que coisa interessante. Quando ele ordenou essa reforma, um dos sacerdotes achou o livro da lei, porque o povo já estava afastado de Deus há tantos anos que eles nem davam mais importância ao livro da lei. Aquele livro que Deus deu as ordens, deu as leis para Moisés. Quando esse livro foi encontrado, quando ele leu esse livro, aí sim, ele teve a certeza de que o povo estava completamente fora do propósito que Deus queria para eles. E aí sim, ele começou a fazer mais uma reforma, chamando todo o povo, lendo em voz alta as leis de Deus, para que o povo se voltasse para Deus e para que o povo deixasse de lado a adoração a outros deuses, a idolatria, e se voltasse verdadeiramente para Deus. Olha o que a gente aprende dessa história de Josias. Josias era uma criança,
como você que está me assistindo agora. Mas ele provou que ele não tinha que seguir o mesmo caminho do seu avô e nem do seu pai. Ele provou que ele podia seguir o caminho que ele sabia que era certo. Então, que nós possamos ser inspirados por essa história de Josias, porque a Bíblia nos fala que depois de Josias nunca mais se viu um rei tão bom e fiel a Deus como ele foi. Porque ele fez uma restauração dentro do povo de Israel. Então, o que a tia quer dizer para você? Você, criança, não pode ouvir de pessoas coisas erradas e achar que você tem que repetir. Se você sabe o que é certo, você conversa com Deus, você lê a palavra, que a palavra é o nosso guia para a nossa vida. E a gente tem que fazer o que agrada a Deus. Ainda que alguém da nossa família esteja fazendo alguma coisa errada, mas a gente não tem que fazer junto. Não vamos brigar, mas nós temos que fazer o que achamos que é certo, até para poder influenciar essa pessoa a fazer o que é certo também, assim como Josias fez. Quando ele descobriu que o livro da lei tinha sido encontrado, o que ele fez? Ele foi passar a lei de Deus para as pessoas. E assim hoje, nós que sabemos o que é bom, sabemos o que é certo, que nós temos Jesus no nosso coração, nós temos que passar adiante a palavra de Jesus, os princípios que nós aprendemos, todos os mandamentos que Deus nos deixou, tá bom? Então agora nós vamos fazer uma oração para que Deus nos ajude a fazer sempre o que é certo e a fazer o que agrada a Ele, tá bom? Coloca a mãozinha no seu coração e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade e te entregamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, te pedindo, nos ajude, ó Deus, a andar no caminho correto e fazer somente a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração e até a próxima.